Episódio 4, cena 1, take 2. A paz do Senhor, que Deus abençoe a todos. Eu sou o pastor Fabrício Biata e é uma grande alegria estar aqui com vocês outra vez para que possamos compartilhar histórias, testemunhos, experiências de fé que vão edificar a sua vida espiritual. As palavras mais importantes do universo vieram do autor da salvação, que se chama Jesus Cristo, que veio para salvar o mundo perdido. A Bíblia diz que aquele que crê nas suas palavras será salvo, porque as palavras de Jesus libertam, transformam e dão novas direções. E hoje, aqui na nossa programação, mais uma vez... Esqueci. Espera aí que eu... não, aí tinha o versículo lá, né? Poder voltar de novo? João 6, né? Não precisa, porque senão tem que citar o versículo. João 10, 27, é o outro que eu cito, que é João 6, perfeito. A paz do Senhor a todos, eu sou o pastor Fabrício Biata e é uma grande alegria poder estar aqui com vocês mais uma vez para que possamos compartilhar experiências de fé que vão edificar muito a sua vida espiritual. As palavras mais importantes do universo vieram do autor da salvação, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. A Bíblia diz: aquele que ouve estas minhas palavras e obedece, será salvo. E o mesmo Senhor Jesus, no Evangelho de João, ele disse que ninguém vem a mim se o meu Pai não me enviar. E ele também disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e obedecem. Na nossa trajetória na Igreja Pentecostal Deus e Amor, já ouvimos e vivemos de perto muitas histórias de libertação das drogas, restaurações de vidas, e isto graças a Deus. E essas transformações chegam pelos caminhos que Deus abre para a nossa existência. E as nossas escolhas definem nossos futuros. Meu convidado de hoje viveu muitas experiências transformadoras na própria existência. A fé que move montanhas agiu na história do meu amigo e pastor Jair Duarte, que veio direto da Bélgica para conversar com a gente. Bem-vindo, pastor Jair Duarte. Que Deus te abençoe. Pastor Fabrício. Bem-vindo à nossa programação. Amém, glória a Deus. E welcome to Brazil again. Bem-vindo ao Brasil de novo. Glória Por favor, a Deus. se aceite, pastor Jair. Pastor, primeiramente, muito obrigado pela sua presença aqui na nossa programação. Você veio direto de Bruxelas, da Bélgica, ou você fez escala em algum país? O voo foi direto para São Paulo ou foi com escala? Não, eu vim de Bruxelas para Madrid, 2 horas de viagem. De Madrid para São Paulo foi mais 10 horas de viagem. Mais 10 horas de viagem. 10 horas de viagem. Total... 12 horas, 12 horinhas. 12 horas de viagem. 12 Mas foi horas. tudo bem? Deu tudo certo? Foi tudo tranquilo, né? A viagem foi bem passiva, foi bem tranquila. Há quanto tempo você está na Europa? Eu estou na Europa há quase 7 anos já. Quase 7 7 anos. anos. Já está com toda a família está bem adaptada? Está bem adaptada, já está, né? Os filhos também. Já aprendeu a falar o francês? Já, os filhos já aprenderam bastante, bem, né, fluente já, né? Minha filha Sara, meu filho Noah já aprenderam bastante o Porque francês. eles vão para a escola, acaba tendo os amiguinhos. Exato, e E acaba isso... se habituando com a língua, né? E você, se habituou bem, sua esposa? Também nos habituamos e estamos, né, se esforçando para aprender bem a língua, né, o francês, né, que a gente acha um pouco difícil, mas quando você vai, né, se habituando, ali, se envolvendo, você acaba, né, entendendo já, começa a clarear mais, né? Claro. O idioma, né? Pastor Jair, deixa eu te perguntar uma coisa que hoje, você me disse hoje, eu não sabia. Você é cearense? E sou do Ceará, uma cidade chamada Ipaumirim. Ipaumirim. E há quanto tempo veio morar em São Paulo? Porque depois você veio para São Paulo. Exato. Aos 3 anos de idade eu vim morar em São Paulo. Meu pai e a mãe, família veio.
E até hoje, né, a família está em São Paulo. E você se converteu, teve um encontro com Jesus aqui em São Paulo? Foi aqui em São Paulo. Como se deu o seu encontro com Jesus, aproveitando que nós já estamos falando sobre isso? Assim, na juventude, né, como a gente morava numa periferia, né, a gente se envolvia com drogas, né, com entorpecentes, com bebidas, né, e isso, né, trouxe um mal muito grande para mim, para minha vida. Você tinha mais ou menos quantos anos assim quando você se envolveu com as drogas? Comecei assim aos 16, 17 anos, e aí foi, né, indo até que eu já estava abusando das drogas, mas com aquele vazio dentro da alma. Eu queria, por dentro mesmo, na alma, eu queria uma mudança de vida, né? E eu não tinha força para isso. Ou seja, você estava fazendo uso das drogas, Exatamente. mas sentia aquela aflição na alma, Exatamente. aquele vazio. E eu tinha essa necessidade de preencher esse vazio, né? E aí foi quando eu recebi um convite da minha própria mãe, né, que disse que tinha um pregador de fora na igreja. A sua mãe já era cristã? Já era então? cristã, meu pai já era cristão, já. Oravam por mim, faziam campanhas por mim, para minha libertação. E ela que te fez esse convite? Foi. E aí eu fui, tinha até um pastor da Bolívia que estava pregando, tinha até um intérprete lá, e entrei naquele culto ali, né? E naquele momento ali que ele fez uma oração, eu já comecei a sentir mesmo algo assim diferente na minha vida. E logo depois da oração ele passou uma revelação, disse que Deus tinha mostrado para ele, tinha uma pessoa ali que o projeto do inimigo era 10 dias de vida, né, para tirar ali a minha vida em 10 dias. O Espírito Santo falou com ele. Falou com ele. Que o inimigo tinha um projeto de tirar a sua vida dentro de 10 dias. 10 dias. Uhum. E naquele momento, né? Mas você já visitava a igreja ou não? Porque os seus pais já eram cristãos? Eram cristãos, mas eu não queria saber da igreja, não de queria, Cristo? Sempre isso. Eu recebia os convites deles para ir, mas nunca aceitava. Mas nesse dia eu aceitei. E foi esse dia que Jesus preparou para me libertar, para transformar a minha vida naquele momento. Então, foi naquele culto que eu senti um fardo caindo, aquele fardo pesado caindo, me senti leve. E naquela mesma noite eu levantei minhas mãos e aceitei Jesus como meu Senhor. E até hoje, né, eu sirvo esse Deus poderoso. A partir daquele momento, então, que você levantou a sua mão, aceitando Jesus como Salvador da sua alma, você nunca mais se drogou? Nunca mais. Eu fui liberto, para a glória de Deus. E a vontade que eu tinha, o desejo que eu tinha era que chegasse logo o horário do culto, para mim ir para a igreja, para mim orar, para mim buscar Deus, para mim ouvir a palavra. Eu comecei a ter essa sede dentro de mim. Assim, então... Pastor Jair, então tem jeito para aquelas pessoas que estão, quem sabe, afundadas nas drogas, que não conseguem sair, que não vê uma saída. E essa forma é Jesus, não é? Exatamente. É o que eu falo sempre para as pessoas que eu encontro, às vezes eu evangelizo, né, passando por essa mesma situação, e eu falo a eles assim, dê uma chance para Jesus, claro, dê uma oportunidade para Jesus. Porque eu dei uma oportunidade para Jesus e Ele transformou minha vida. Eu sempre digo, assim como Ele transformou a minha, Ele também transformará a sua vida também. Claro, claro. Então, é isso. Tem solução para essas pessoas. Às vezes está assistindo agora, né, esse momento aqui, tem solução sim. Jesus transforma, Jesus liberta. Então você tem um encontro com Jesus com mais ou menos, você tinha 17 anos, 18, por aí? Não, quando eu comecei as drogas, quando eu tive um encontro com Jesus, já estava beirando já os 18 anos. Já. Os 18 anos. Os 18 anos. Uhum. E daí, você já se batizou logo ou demorou um tempo para descer as águas? Como o processo de libertação foi mais rápido, né? Porque tem processos que ele é mais, né? A pessoa vai indo, passo a passo. Sim. O meu até foi bem rápido, né, a transformação. Então já comecei na aula de batismo, já com aquela vontade, aquela sede de se batizar. Então assim, eu completei, eu fiz o batismo antes de completar a idade, o batismo, a aula, né? Sim. E isso foi quando dia 9 de outubro eu fiz o aniversário, né? Eu completei a idade 18. E quando foi dia 15 de outubro, já estava descendo as águas. Já. E você se converteu, você disse que aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, graças a Deus. São Paulo capital mesmo? Em São alguma Paulo cidade? capital, aqui na nossa igreja ali no bairro do Vila Moraes, onde o Senhor começou, né, a me levantar no ministério.
Então foi tudo aqui. E você tem vivido, graças a Deus, experiências incríveis com Deus, né? Durante Muitas todos experiências. esses anos de fé, durante todo esse tempo na presença de Deus, Deus tem te dado essa oportunidade de viver experiências incríveis. Hein? Exatamente, experiências tremendas mesmo. Inclusive, pastor Jair, tem uma experiência que você viveu com Deus, eu queria que você falasse sobre ela já aqui de pronto, porque é muito interessante, de uma pessoa que estava pensando em suicídio, em tirar a própria vida, e Deus falou ao seu coração. Como é que foi essa história? Era uma sexta-feira, né? Como de costume, eu preparei a mensagem para a gente pregar, né? E no momento da mensagem, que eu estava ali desenvolvendo a mensagem, né? Eu senti um impacto do Espírito Santo assim tão grande, e que de repente eu comecei a falar ali, comecei a dizer assim, ó, não faça isso, Jesus te ama, Ele se importa com você. Na igreja, na pregação. Na pregação, de repente eu comecei a falar isso. O Espírito Santo começou o Espírito Santo a tomar... começou ali, eu senti aquele impacto, e de repente uma moça entrou pela porta chorando, ou seja, ela tinha passado. Ela passou e ouviu. Passou e ouviu, naquele momento que eu estava falando, e ela entrou chorando. Quando ela entrou chorando, ela foi até lá à frente e ela disse assim, passei aqui agora, eu saí de casa para vir tirar minha vida. Ali em Madureira, ali você vê muitos viadutos, essas coisas. Ah, isso foi no Rio de Janeiro, em Isso. Madureira. Aí talvez ela estava no sentido de um daqueles viadutos. Claro, claro. E ela ouviu aquela palavra ali, quando o Espírito Santo me tomou, me usou. Ela entrou, ela ouviu, terminou de ouvir a palavra, aceitou Jesus e a gente começou a preparar ela para o batismo. Ela já começou a ter aulas de batismo. Foi uma transformação que o pensamento dela era de morte, mas ela saiu daquele culto pensando na vida, porque Deus deu vida para ela. Por isso que é importante ser sensível à voz do Espírito Exatamente. Santo, né? Porque você estava no altar fazendo a obra de Deus e de repente o próprio Deus começou a colocar aquelas palavras na sua boca, porque se Deus não tivesse usado a sua vida nesse momento, talvez o desfecho dessa pessoa seria outro, né? Exatamente, ela teria conseguido tirar a própria vida e o fim teria sido... Exato, e eu fiquei assim com o coração tão feliz, tão alegre, de saber o quão importante é uma alma, né? Porque ela passou por ali, né? E o Senhor, talvez naquele pensamento dela de tirar sua vida, Deus guiou o trajeto dela, para que ela passasse ali em frente à igreja, para que ela ouvisse aquele momento que Deus estava falando com ela e que ela tomasse uma decisão de voltar, entrar para a igreja e sair dali transformada. Isso é muito gratificante. Muito gratificante. Você já tinha vivido alguma experiência igual antes? Não, nunca havia vivido uma experiência tão impactante assim. Tão impactante, antes, né? De ver Deus falar de forma tão clara, exatamente, né? E a pessoa receber assim no mesmo momento. E ver depois a transformação, né? Porque uma coisa é passar por ali, né, seguir a vida, não, ela continuou querendo mais de Deus. Glória a Deus. Então foi assim sabe, o Senhor trouxe mesmo para a libertação, para a mudança de vida, né? E talvez ela possa futuramente outras pessoas passarem por essa situação e ela ter a experiência de contar, de falar para essas pessoas o que ela passou e o que Deus fez na vida dela. Isso é muito importante, né? Isso foi em Madureira. E depois de Madureira você foi para a Europa. Fui para a Europa. Você já tinha esse desejo no coração de fazer obra missionária fora? Eu tinha esse desejo, né? Eu sempre falava com a minha esposa, e vamos, Deus mandar, a gente vai. Então, houve a oportunidade, né? A nossa diretoria nos fez o convite e a gente aceitou e já fomos para Portugal. Para Portugal. Primeiro vocês foram para Portugal. Então, mas antes da gente falar mais sobre isso, eu queria saber como é que foi o seu chamado pastoral. Você recebe Jesus, escuta a palavra de Deus, é liberto das drogas, é liberto dos vícios, se batiza, começa a congregar. E depois, como é que foi o seu chamado pastoral, para pastorear, cuidar de pessoas, cuidar de almas? Primeiro que eu já me aproximei do meu pastor, né, e tive aquele discipulado, que é muito importante a gente ter um discipulado, né? A gente olhar, ter um espelho, né, para a gente crescer, Então eu comecei a andar com meu pastor, a ser discipulado do meu pastor, então
esse desejo ardia mais forte na alma, né, para a gente pastorear, para a gente estar envolvido na obra de Deus. Então, foi nesse momento que o meu coração abriu mais assim para quando vier a oportunidade do Senhor, né, porque eu sei que tem um projeto, mas tem um processo, né, para a gente Muitas chegar. pessoas às vezes não entendem o processo. Exatamente. Às vezes a pessoa ela acha bonito, ela está com a intenção no projeto, ela quer fazer parte do projeto, mas não entende o processo, né? Processo de estruturação, né? De fazer, o seu próprio Deus te leva à experiência para você criar raiz. E aí ele te prepara para isso, para você depois cuidar de ovelhas, que é um cargo, é um ministério muito, muito árduo, não é fácil. E às vezes o processo é doloroso. É doloroso, exatamente. Às vezes nós precisamos passar na prensa, Meu passamos Deus. pelo deserto, Exatamente. passamos pelas águas, como a Bíblia diz, pelo fogo. Exato. Mas Deus, Ele... E muitas vezes dentro desse processo, né, a gente pensa, será que o Senhor tem mesmo essa obra comigo? Aí quando você vê as vidas sendo tocadas, as vidas sendo impactadas, as pessoas sendo curadas, você fala, Senhor, não tenho mais dúvida. É isso. É isso que Deus João Batista teve dúvida também. Claro, claro. Né? Então, há no momento, no processo, essa dúvida, mas você vai indo e vai vendo o agir de Deus, vai dizendo, Senhor, Tu é fiel. Esse é o chamado, e eu estou aqui, eu vou seguir, vou andar debaixo da Tua vontade, andar no centro da Tua vontade. E o senhor começa a pastorear em 2015? 2015, primeira igreja 2015, Madureira. Aí depois foi para Campo Grande, né, no próprio Rio de Janeiro. Aí já fomos para Algarve, né, que é a região de praias de Portugal. Depois ficamos 4 anos em Porto e agora vamos fazer em fevereiro 2 anos que estamos em Bruxelas. O senhor já pensou em alguma vez em desistir? Eu sei que é uma pergunta que não é fácil, uma pergunta difícil, né? Mas a gente sabe que existem as lutas, as provações, as dificuldades. Você já pensou alguma vez em desistir? Já pensei em desistir. E o que é que te fez prosseguir? É assim, você pastor, ele trabalha com pessoas, com almas, com vidas. E cada um tem um pensamento diferente. Você faz um trabalho, um gostou, o outro não gostou, e aquele todo. Então você tem que estar ali envolvido, né, e ali com toda a sabedoria para abraçar todos eles. Com certeza. E às vezes a gente se esgota, né, mentalmente, mas quando a gente começa a ver o tratar de Deus, a forma que Deus faz. Por exemplo, teve um dia que eu cheguei assim meio cansado em casa, disse, Senhor, acho que não é para mim isso, sabe? Não sei, sabe? Aí de repente me liga uma irmã e diz, pastor, aquela palavra de ontem mudou a minha vida, pastor. Muito obrigado. Aí você vai falar o quê? Eu quero desistir? De jeito nenhum. Não tem como. Aí é que você se levanta e diz, ó, é agora que eu vou mesmo. O próprio Deus dizendo, olha, eu estou te chamando para isso, para cuidar de pessoas. Tem pessoas que precisam. Às vezes você pregou ali, você disse que não teve um efeito, mas tem vidas ali que saem dali impactadas. Você diz, nossa, que palavra, Deus falou comigo. O que te fez prosseguir foi ver que Deus estava te usando para edificar outras pessoas, para falar com outras pessoas. E pastor Jair, o que é que significa para você ter a fé em prática? Ter a fé em prática, resumindo, é acreditar no sobrenatural de Deus. Acreditar no sobrenatural. É acreditar. É viver o sobrenatural de Deus. Né? Então, esse se resume, né, na fé, que quando você começa a viver o sobrenatural, você não vê o céu pelo lado de fora, você vê o céu pelo lado de dentro. Pelo lado de dentro. Então você começa a ter experiências espirituais tremendas e aí você tem a certeza que o Senhor está dizendo, meu filho, vai, que eu sou contigo. E você viveu o sobrenatural, né? Eu vivi o sobrenatural. Inclusive, até na vida do seu filho, do Noah. Exatamente. Foi no nascimento dele. Inclusive, pastor, o Senhor falou comigo que às vezes eu pegava para ilustrar um testemunho, no meio da mensagem que eu gosto, de ilustrar um testemunho para aumentar a fé do povo. Sim. E uma vez o Senhor falou comigo bem assim, eu vou fazer você viver a sua própria experiência. Uau. E nesse momento que eu recebi essa palavra... Deus falou contigo? Falou comigo. Que faria você viver a sua própria experiência. Própria experiência.
E eu achei que seria assim, você ter uma visão, né? Ver um anjo ver o descendo céu, do céu. Ou Ou aquela sarça que Moisés viu, né? A sarça Exatamente. ardendo e não se consumiu. A gente pensa. A gente pensa. Uma experiência. Quando eu recebi, que Deus falando comigo que eu ia ver uma experiência, eu já comecei a imaginar isso. Vou ver um anjo com a espada, vou ver sabe essas coisas, né? Mas não tinha noção de que a experiência que Deus me daria seria justamente com meu filho. Sim. Porque quando minha esposa ficou grávida, aquela alegria toda, né? Fez uma surpresa para mim, fiquei feliz. O pessoal faz agora, como é que chama? Ecografia, né? Não, Bira, para falar o que é o bebê. Ah, O chá revelação. Chá revelação, isso. Fez chá revelação. E quando a gente fez a primeira ecografia, o médico disse assim, tá perfeito, tá tudo bem, tudo. E quando a gente mudou para o Porto, aí a gente foi fazer a segunda ecografia. Aí eu já percebi que o médico ficou meio assim, na hora da batida do coração, essas coisas, tudo começou a voltar e essas coisas, e eu comecei a perceber que não era normal. Eu perguntei para o médico, o que está acontecendo aí? Tem alguma coisa? Não, pode ser que ele passe por alguma cirurgiazinha, mas está tudo bem. Mas falou por alto, assim. Falou por alto, não quis falar muito, mas quando deu o exame para a gente, ele disse assim para minha esposa, procura a sua médica, entrega isso o mais rápido para ela. Então a gente já percebeu que não era... Que não estava normal, não estava alguma normal. coisa... Então quando ela levou, foi para a médica e levou, então foi constatado um falocele. Essa doença, a parede umbilical, essa parede abdominal, sim, ela não se forma. Então os órgãos, né, o intestino, acaba saindo para fora. Ficam expostos. Fica tudo expostos, né? Então quando eles souberam que era um falocele, então a primeira decisão assim era abortar. Uau. Porque eles disseram que essa doença, poucas crianças, né, são muito raro crianças sobreviverem. Né? Mas os médicos chegou a dizer para você ou para sua esposa que seria aconselhável fazer o aborto? Seria aconselhável fazer o aborto, porque a criança nasceria com anomalias, né, no rosto, claro, nas mãos, nos pés, porque essa doença traz isso. E também a mente não desenvolveria, teria um atraso mental. E mesmo assim minha esposa disse, não, é meu filho, e do jeito que ele vier eu aceito. E aí foi um processo muito difícil. Meu Deus. Muito difícil. Tem que confiar muito no Senhor, né? Tem que confiar. Isso realmente é crer e viver o sobrenatural. Exatamente. Né? E aí foi indo... Isso quantos meses de gestação? Quando descobriu foi, acho que, não sei, uns 3 meses de gestação. E ela ia, agora, como sobre a doença, a barriga dela ela ficou um pouco maior, né? Por causa do líquido amniótico, que os órgãos para fora, o líquido cresce, né? Sim. E ela ia toda semana ela ia. E aí sempre a notícia, fígado, pode ter problema no coração. Sempre notícias ruins e ela sempre acreditando, sempre ia. É por isso, o pastor Jair, desculpe te interromper, porque às vezes as pessoas pensam, por exemplo, eu confio em Deus, e tem gente que tem muito problema com isso, né? Quando começa a passar pelas dificuldades, começam a questionar a Deus, por que o Senhor está permitindo isso? Exatamente. Não é? O que é que eu fiz de errado? Tem pessoas que costumam se culpar. Exatamente. O que é que eu fiz para merecer isso? Meu Deus, é verdade. E às vezes, Deus, ele quer mostrar o seu poder e a sua glória. Porque Deus já tinha falado contigo que você viveria uma experiência de fé. Meu Deus. Eu comecei a simular, essa é a experiência que Deus quer me fazer passar. E sempre, a cada semana, uma notícia ruim. Uma notícia ruim. Aí, o que acontece? Chegou um tempo da gestação dela, que as médicas começaram a estudar mesmo, porque foi um caso, sabe, que chacoalhou o hospital, né? Todo mundo queria estar ali, vendo o Noah, vendo o que, sabe? Saber o desfecho. Saber o desfecho dele. E eles descobriram, por que eles queriam fazer o aborto? Porque eles descobriram que o líquido amniótico não podia ter contato com os órgãos, porque vai se, né? Claro. E eles descobriram que criou uma película nos órgãos dele, tudo que não tinha contato com o líquido amniótico. Que impedia. Que impedia esse contato. E o dia que essa película ela rompeu, ela estava lá fazendo ecografia. Então eles perceberam e na hora já direcionaram ela para fazer o parto. Ela já me ligou, veio fazer o parto, e eu fui para lá, não deixaram entrar, porque eles não queriam que
porque eu vi assim, né, quando fosse tirar a criança, e foi aquele desespero porque eu não tinha mais notícia, elas foram para lá e eu fiquei, sabe? Aí eu comecei a perguntar muito, eles me levaram para uma sala e me disseram assim, olha, fica aqui. Eu falei, mas eu quero saber notícia do meu filho e tal. Aí de repente veio 2 médicas, né, até mim e falaram assim, olha, o caso dele é muito, muito grave, ele só tem 1% de vida. A gente já ressuscitaram ele 3 vezes naquele choque, né? Para reanimar. E a gente precisa que você assine, porque é muito grave e a gente não vai fazer uma cirurgia sem você assinar. Porque ele já vai direto para a mesa de cirurgia. E elas disseram assim, tem mais um detalhe. Ele tem 1% de vida. E 1%? 1% só. E os órgãos estão para fora. Então o corpo, a tendência é se fechar. Então, se não tiver o espaço de colocar para dentro os órgãos, é outro processo, mais complicado ainda, e mais grave. Mesmo assim, eu assinei, porque eu falei, eu creio em Deus. Ele falou que eu passaria por isso, ele está comigo, ele vai glorificar o nome dele. Aí eu falei para ela assim, eu quero pelo menos ver ele. Ela falou, olha, ele vai passar agora com a equipe médica aqui no corredor, você pode olhar, não pode parar, porque tem que já ir direto para a cirurgia. E eu vi aquela equipe, tinha mais ou menos umas 15, entre médicos, enfermeiros, sabe, encheu o corredor e ele passando ali, quando eu vi ele envolto naqueles panos, né, para ninguém ver nada aqui, e passou por ali, eu falei, Senhor, está nas tuas mãos, Senhor. E passou depois de umas 4 horas, né, eu não tinha mais notícia dele, chegou a médica, olhou para mim e disse assim, olha, ele sobreviveu, os órgãos dele já foram colocados para dentro, já tinha os espaços certinhos, a gente já costurou e até fez um umbiguinho para ele já. Olha só. Então já está tudo, ele vai ficar na UTI, ela disse, vai ficar por alguns dias, talvez 15 ou mais dias na UTI, mas ele está fora de perigo, de risco de vida. Então, a minha esposa, ela teve que fazer a cesárea, então ela ficava em casa, e eu que ia levar o leite para ela. Tirava o leite e eu levava, né, ele só podia tomar 20 ml só. 20. Ele chorava de fome, mas só podia tomar 20 ml. 20. E eu fazendo a obra, sabe? A minha esposa em casa, eu fazendo a obra, indo nas igrejas, pregar, dar atenção para o povo também. Mas teve um dia que eu, sabe, me cansei um pouco assim, sabe? Tava muita correria. E eu cheguei no hospital meio desanimado para ver ele lá. Aí a médica que estava lá de plantão até viu que eu estava desanimado. Ela foi lá, pegou assim e disse, ó, senta aqui. E sentou. Disse, ó, fica tranquilo, pai, fica tranquilo. Aí ela baixou a incubadora assim, né, e deixou assim no meu alcance. E ela disse, pode ficar à vontade, pai, fica à vontade, respira. E ela saiu. E naquele momento ali que eu estava olhando para ele, o Senhor falou comigo. O Senhor falou assim, louve o meu nome. Aí eu fiquei... No meio da dor. Louvar o teu nome. Aí eu ouvi de novo, louve o meu nome. Aí eu falei, mas eu vou louvar o quê? Fugiu tudo da minha mente, tudo. Aí de repente eu vou louvar o quê? Louvar o quê? De repente veio aquele hino, né? Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol. E eu comecei a cantar bem baixinho. E eu comecei a sentir a presença de Deus ali. Na verdade, o Senhor não queria fazer um milagre só na vida dele. O Senhor queria fazer um milagre na vida de todas aquelas crianças que estavam lá. Uau! Tinha crianças que, sabe, até a pele era transparente, de tão pequenininho que nasceu. Prematuras. Deus começou a fazer uma obra ali na UTI ali, que foi algo sobrenatural, algo tremendo. E você começou a adorar a Deus naquele momento? Comecei a adorar a Deus ali, depois no coro, quando foi aquilo que parecia impossível, eu comecei a aumentar um pouco mais o tom, comecei a sentir aquela graça. Eu saí dali renovado. Glória a Deus. O pastor Jair, o senhor em todo esse processo, porque houve um momento que Deus fez silêncio, né? Exatamente. Como entender o silêncio de Deus num momento tão difícil assim, pastor Jair? Assim, dessa maneira que a gente tem que entender, porque muitas das vezes, pastor Fabrício, a gente fala para as pessoas, quando está passando dificuldades... Para as pessoas. A gente fala assim... Deus vai dar vitória. Mas quando é com você, o processo é diferente. É diferente. Você tem que crer. Foi o que eu disse, a fé é crer no sobrenatural, é acreditar. Então, teve um momento que eu e minha esposa se ajoelhamos e a gente disse assim, Senhor, o que o Senhor quiser para nós, a gente aceita. Entende, sim. Se o Senhor quiser levar ele, o Senhor leva. Mas se o Senhor não quiser,
Mostra para a medicina que o senhor vai além dela. Mostra que o senhor é médico dos médicos. Então, é naquele momento assim que a gente começou a se firmar, assim, colocar os pés e assim, agora a gente está mesmo, o Senhor nos capacitou, o Senhor nos fez criar raiz, o Senhor nos deu uma experiência tão tremenda que agora nada mais nos para. Glória a Deus. E realmente foi uma experiência Foi. linda com Deus, Foi. porque eu tive a oportunidade de conhecer o Noah, agora ele está com 5 anos. 5 aninhos agora. 5 aninhos, já fala francês, como é que ele fala quando não quer falar? Quando ele não quer falar, ele chega lá e diz assim, hoje eu não vou falar português, só francês. Aí ele começa a falar o francês, o papai com a mamãe entende tudo. Tem que se virar para entender. A irmã dele que entende e às vezes interpreta, traduz para a gente, né? Ele está falando isso, pai. Aí, senão não entende. Exatamente. Pastor Jair, eu estou vendo aqui que você se emociona muito quando você conta esse testemunho, não é? Porque você reconhece o poder de Deus, a grandeza de Deus, e foi realmente viver o sobrenatural. Exato. Né? E no final, pastor, só para a gente... eu estava pregando uma quarta-feira na igreja, né? Minha esposa já estava um pouco mais recuperada da cesárea, e ela disse para mim, olha, você vai para o culto e eu que vou hoje levar o leite para ele. Ele estava internado ainda. E eu preguei a palavra, né? E estava ali no momento da oração, depois da palavra, e ouvi a voz de Deus de novo. O Senhor falou comigo assim, ó, veja só o que eu faço. E eu pensei que tinha gente atrás, né? Mas não tinha ninguém sentado ali na minha retaguarda. E eu ouvi de novo, veja só o que eu faço. O Senhor disse assim para mim, para saber que eu sou Deus. Hoje eu vou tirar o seu filho do hospital. Glória a Deus. Eu falei para o povo lá do Porto, todo mundo lá está testemunho. Na hora que Deus me revelou lá, falou comigo, eu falei para o povo, o Senhor falou comigo agora, o povo que estava no culto. Eu falei, Deus falou comigo agora e Deus falou que vai tirar meu filho de lá hoje. Era quase 5 e tal da tarde. É muito difícil ter uma alta nesses horários. Né? E aí terminou o culto, eu fiquei ali por ali, quietinho. E todo mundo foi embora, eu fiquei ali, ainda orei um pouco. E falei, nada da minha esposa me ligar. Falei, meu Deus, sabe uma coisa? Eu vou ligar para ela. Liguei para ela, ela falou, olha, traz aqui fala bebê conforto, né? Lá em Portugal fala o ovo. Traz o ovo, porque eu acabei de assinar a alta do nosso filho e vai para casa hoje. Que bênção. Aí, olha, meu Deus do céu, eu saí ali glorificando a Deus ali. É festa, então, foi uma experiência tremenda que me emociona muito quando eu falo. Glória a Deus. E aí tem a marquinha, né, dele, da costura, agora está menor. E todas as vezes que eu olho para aquela marca eu lembro de quem operou o milagre, de quem deu vida. Então todas as vezes que eu vejo, eu olho para ele, eu glorifico a Deus por tudo que Deus fez na vida dele. Os médicos também, que todos os médicos, quando a gente ia lá, queria tirar uma foto com ele. Tem uma das médicas que minha esposa foi levar ele lá e olhou assim e falou, o que seu marido faz? Aí ela disse, meu marido, ele é pastor, ele cuida de uma igreja. Ele veio aqui para isso, para cuidar da igreja. Aí ela disse, agora eu já sei de onde vocês têm tanta força. Glória a Deus. Aí ela estava indo embora e ela perguntou assim, qual a igreja que é? Ela, Deus é amor. Ela foi e notou, Deus é amor. Falou, tá bom, obrigado. Então até para a medicina, Deus... Sim, o Senhor mostrou o seu poder, o Senhor mostrou a sua glória. Sua glória. Pastor Jair, nós estamos falando de tudo isso, dos milagres, das bênçãos, das maravilhas de Deus. Mas agora eu quero mudar um pouquinho o assunto. Amém. O que é que você gosta de fazer no seu tempo de lazer? Assim, o Jair pai, Jair esposo, o que é que você gosta de fazer no seu momento livre? No meu momento livre, assim, eu gosto muito de ler livros, né? Eu leio bastante livros, e ler a Bíblia também, né, que é muito importante. Mas também eu tiro um tempinho para minha família, né, para meus filhos. Isso é importante. Perto de casa tem um parque lá, eu levo eles para brincar. A gente inventa uma brincadeira ali. Gosta de correr com o Noah ou ainda não chegou a esse nível de correr com o Noah? O Noah é muito elétrico, né? Então, às vezes, vai mais 10 km à frente e eu estou ainda correndo ali cansado. Mas acompanha. Mas acompanho ele, chego lá. Então, o meu momento de lazer é tirar com a minha família mesmo ali também, né? Fazer leitura com eles. Minha filha gosta muito de ler. Ela lê muitos livros. Então, o Noah não sabe ler, mas pega um livro ali, olha, também com certeza vai ser um bom leitor.
Então, acho que o nosso hobby é ler livros. Mas ler em algum momento de lazer com a família. Em algum lugar. Exatamente, sai um pouco, sai um pouco. Às vezes a gente vem do culto ali, adora a Deus, o que vamos fazer? Vamos ali agora, vamos sair um pouco, descontrair. E quando você tem ali um momento mais oportuno, como, né, um momento de lazer ali, eu tiro com a família, então é muito importante, eu acho que é muito importante a gente esse momento de qualidade com a família, investir na família, exato, não é ter o tempo deles, exatamente, isso é muito importante. Até porque a gente entende que primeiro Deus, depois a família e depois a obra. A igreja, né? A igreja, ela vem da família, então esse investir o tempo na família, isso é muito importante. Muito importante. Agora, falando de Europa outra vez, os desafios, agora você está em Bruxelas, na Bélgica, são muitos, né? São muitos. Qual o maior desafio no momento que você enfrenta como pastor e que a igreja cristã enfrenta na Bélgica ou na Europa? Quais são os maiores desafios? Os maiores desafios mesmo na Europa é a dificuldade de você evangelizar. Uhum. Por exemplo, na Bélgica, em Bruxelas, né? Na Bélgica no geral, você não pode evangelizar como você evangeliza aqui no Brasil. É uma dificuldade. Por exemplo, se for para pregar numa praça, tem que pedir autorização e é muito raro eles autorizarem. Muito raro. Muito raro. Mesmo então, com toda a documentação, exatamente, ainda assim tem dificuldade. Tem dificuldade, não pode. Então, às vezes, a gente usa estratégias, né, para isso. Panfletar a caixa de correio, ou então ali, por exemplo, já que não pode evangelizar e nem pregar numa praça, a gente leva os jovens com violão e fica ali, todo mundo senta ali e vai cantando. A gente não evangeliza, Jesus te ama, não. A gente começa a cantar uns louvores. Usa outras estratégias. E isso vai atraindo pessoas que gostaram ali da canção. E aí, nesse momento, a gente vai e faz aquele evangelismo boca a boca. A gente fala da igreja, a gente convida para ir para a igreja. Se procurar ali o endereço, a gente já escreve ali, já manda o endereço. Usa outra forma, né, estratégia para... Mas a dificuldade maior mesmo ali é a forma de evangelizar. Que a gente tem que ser com estratégia, e por estratégia é um pouco mais lento. Uhum. Porque você tem que ir, né, mais devagar, você não pode ir muito, senão você... Né? Os cultos são realizados em quais idiomas? Em português e francês? Português, e o francês, a gente, quando os belgas vêm à igreja, a gente já prepara, por exemplo, mais os jovens, né, que são muito mais eficientes no falar do francês, para estar ali junto, traduzindo para essa pessoa. A gente já está preparando todos os equipamentos para isso também, para alcançar também os nativos, né, que é muito importante. Esses dias atrás, nós ficamos sabendo de algumas perseguições, inclusive na Europa, contra os cristãos, né? Parece que a maior proporção estava em Paris até. Paris. Na Bélgica também, vocês chegaram a sentir essa pressão, essa perseguição ou não? Olha, não tão quanto Paris, né? Há algumas pessoas que se... Atentados em igrejas, não é? Graças a Deus lá não, né? A gente tem a nossa igreja ali numa área onde tem bastante muçulmanos, bastante palestinos. Eles respeitam muito a gente, os brasileiros também. Então, a igreja é lá. Então, de certa forma, eles passam ali e respeitam a gente. Não tem tanto problema. Não tem tanto problema, entendeu? Uhum. O problema mais é no evangelizar, no falar, que aí a gente encontra algumas dificuldades, né? E eles vêm contra isso para tentar parar, barrar, para que não faça dessa forma. Mas a gente, como eu disse, né, usa outras estratégias e acaba conseguindo alcançar vidas, né? Uhum. Pastor Jair, com toda essa bagagem que você tem, porque é uma experiência maravilhosa, uma experiência linda, o que é que o pastor Jair de hoje diria para aquele Jair que teve um encontro com Deus lá com seus 17, 18 anos, depois de tudo isso que viveu, depois de toda essa experiência com Deus, o que é que o Jair de hoje diria para aquele Jair, depois de tudo que você viveu e passou? Eu diria para o Jair de 17 anos que
que não muda nada, não mudaria nada. Seguiria o mesmo projeto, o mesmo plano. Eu diria para ele, vai em frente, que Se entrega a Jesus se entrega a mesmo. Jesus e faz a obra, porque é muito gratificante e é muito prazeroso ver. Então, às vezes, talvez o pastor fizesse uma pergunta, do que você se arrependeu? Não me arrependeria, não arrependi de nada. Tudo que eu fiz para a obra, pela obra, tive apoio e tenho o apoio da minha esposa, né, dos meus filhos que estão crescendo na igreja, crescendo, é muito importante, porque muita gente, às vezes, na igreja, pastor, a criança está ali, nós temos a salinha do Pequeno Galileu, mas às vezes, antes de ir para a salinha, tem uma criança, não, deixa as crianças, estão crescendo na igreja, Estão ouvindo a estão palavra. ouvindo a palavra, então deixa as crianças. Então é muito importante eu ver meus filhos crescerem, meus filhos adorando a Deus, minha esposa, tudo que a gente passou, né, tudo que ela sofreu, que minha esposa, eu contei a minha experiência, mas ela também passou comigo essa experiência. Então, e só de saber que ela disse esses dias para mim assim, se fosse para começar tudo de novo, faria tudo de novo. Continuaria servindo esse Deus, fazendo o melhor para ele. Que benção. Então isso é muito gratificante demais. Muito bom. Deixa eu só dar um corte aqui. O Vitor está falando comigo, mas está muito baixinho e está confundindo assim, eu não consigo discernir o que você está dizendo. Tá. E parece que eu não consigo, por isso que você está falando algumas coisas aí, eu estou tentando... É porque parece que eu não consigo... Se puder aumentar mais um pouquinho. Uhum. Minha postura aqui tá boa? Tá boa? Presente. Não, na verdade é mais postura, porque às vezes o senhor está conversando e está empurrando, Agora. aí está fazendo o volume. Mas eu vou puxar um pouco a parte traseira aqui. Sim, Vitor, agora melhorou. Agora melhorou. Não, o meu? Tem um volume aqui individual. Ah, tem um volume aqui? Tá. Fala com ele, Vitor. Se quiser mudar a pergunta, alguma outra para eu. Falei com ele do ministério, um pouquinho da família. Tô. Uhum. Tá. Convido você também. Os detalhezinhos. Perfeito. Tá. Pastor Jair, dentro de tudo isso que nós estamos conversando aqui, percebe-se que você tem um relacionamento muito bonito com Deus, um relacionamento lindo de ouvir a voz de Deus, ter o discernimento que é Deus quem está falando contigo. Isso é maravilhoso, né? Não tem coisa melhor sensibilidade de ouvir, do que ouvir a voz de Deus. A voz de Deus, isso é maravilhoso. É. E o que você tem a dizer, pastor Jair, para as pessoas que estão nos assistindo, nos vendo nesse momento,
que gostariam de ter experiências de ouvir a voz de Deus também, desta forma, desta maneira, de saber discernir a voz do Senhor. Não é? Você que já teve essa experiência tão maravilhosa, o que é que você diria para essas pessoas? Para elas continuarem mesmo buscando a Deus, sabe, se aprofundando em conhecer mais a Deus. E é muito importante, pastor Fabrício, a gente, porque a gente às vezes, o cristão ele quer o dom da palavra, o dom da visão, o dom da profecia, mas a maioria está esquecendo de um dom, está deixando de lado um dom que é muito importante, que é o dom do discernimento. Esse dom é muito importante, porque a gente consegue discernir quando é Deus, quando não é. A gente, dentro desse dom, a gente começa a ter uma sensibilidade de ouvir Deus, de entender a voz de Deus e saber, como Samuel, né? A experiência de Samuel, ele não entendeu que era a voz de Deus. O Senhor o chamava e ele não entendia. Não entendia, pensava que era o sacerdote, mas depois ele nunca mais esqueceu aquela voz. Então é isso, é se aprofundar, é pedir a Deus o discernimento, se santificar mesmo a Deus e separar um tempo, mas um tempo de qualidade para Deus. Leitura, oração, jejum. O devocional. Devocional, exatamente. Então isso é um tempo de qualidade. E assim a gente consegue se aprofundar mais em Deus. Em Deus. E assim, você que está fora do país, fazendo a obra de Deus lá em outro país, que diria para os pastores que têm esse desejo, como se preparar para essa missão? Não é? Você está lá, você sabe das dificuldades. Qual teria que ser a preparação desses pastores para que possam fazer a obra de Deus fora também, como você está fazendo? A preparação, primeiro tem que entender um pouco de missões. É muito importante a gente, né, e esses estudos da igreja. Que Qual o propósito? O que significa missões? Exatamente. E isso é o primeiro passo, o que significa missões. Até porque, pastor, deixa eu fazer uma observação. Tem pessoas que quando falam na missão, ela escolhe o lugar para ir, né? Exatamente. Tem gente que quer fazer missão em Nova York, na Califórnia. Nada contra, todos os lugares precisam ouvir a palavra de Deus. Mas é que quando a gente se dispõe a fazer missão, é aonde o Senhor quer nos enviar. Exato. E aí é onde eu sempre explico para os... A gente vê os jovens com aquela sede, eu quero ser um missionário, tenho um desejo. E eu explico para eles que a gente vê em alguns, sabe, às vezes a gente dá uma olhada assim, o que é missão e o que é turismo. Então as pessoas às vezes confundem. A enorme diferença. É enorme diferença. Então missão, turismo, você ali passear, tirar... Claro que isso não é proibido, um pastor chegar num lugar e tirar uma foto, conhecer o lugar, mas as pessoas acham que é só isso, ir lá, não, missões é guerrear, é guerra, é despovoar o inferno e povoar o céu com almas. Glória a Deus. Então, é você entrar no campo do inimigo para tirar aquelas vidas que ele está ceifando. Então, isso é missão. Então, aos pastores que têm esse desejo, eles se prepararem mesmo, porque eles não vão encontrar facilidade. Vamos preparar espiritualmente, porque conhecimento. vão ter guerra. A gente vai lutar contra Satanás, contra o inimigo. Então, é necessário estar mesmo preparado para isso. Vou lá porque vai ser fácil. Não vai ser fácil. Já você sair do seu país para viver uma nova cultura, já é difícil. Tem que saber, Exatamente. ter certeza do chamado. Ter certeza do chamado. E estar firme em Cristo. Estar firme em Cristo. Amém. Exatamente. Pastor Jair, que Deus te abençoe, Amém. meu pastor. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Estou muito feliz de receber o senhor aqui. Nós nos encontramos no Rio de Janeiro, você se lembra? Rio de Janeiro, pastor dirigia a cidade imperial, né? E depois você foi embora, não retornou mais. Até hoje estou para lá. E agora Deus preparou essa oportunidade para estarmos juntos aqui. Glória a Deus. Batendo esse papo, falando de coisas boas, experiências. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês. Maravilhosas vividas na presença de Deus. Contando experiências é muito bom. Experiências vividas, né, com o nosso Deus. Isso é muito bom, muito gratificante. Pastor, o senhor é sempre bem-vindo aqui. Pastor. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Glória a Deus. Espero revê-lo aqui mais vezes para outros bate-papos abençoado em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Amém.
Ajeitar o monitor. Perfeito. Isso aí. Qual câmera? Cadeira. Aqui vão ajeitar duas coisas, tá? Pode ser uma subidinha e senta no telefone. Primeiro. Isso. Deu? Pra cá, para a esquerda. Sua esquerda. Aí, beleza? Vai. Tivemos então esse bate-papo gostoso com o pastor Jair Duarte. Curta, compartilhe e já já voltamos. Nós vamos dar aqui uma pequena pausa. Já já voltamos com uma mensagem especial, uma mensagem de fé para o seu coração. Fique aí porque tem palavra de Deus para você. Vai fazer de novo? Vai fazer de novo? Já entro direto assim, você que está assistindo? Perfeito. Acabamos então de ter esse bate-papo incrível com o pastor Jair Duarte, uma conversa maravilhosa, edificante. E olha, daqui a pouquinho nós voltaremos com todos vocês novamente com uma palavra poderosa, uma mensagem bíblica para o seu coração. Mas antes disso, curta a nossa programação, compartilhe com outras pessoas, nos ajude a levar a palavra de Deus através destas conversas abençoadas, através da pregação do Evangelho nesse programa. Eu tenho certeza que nós alcançaremos muitas vidas e muitas pessoas. Já já voltamos com todos vocês com a palavra de Deus para o seu coração. Boa? Churrasco.